Lucian, eu nunca contei isso pra ninguém, mas você parece ser alguém que entenderia. Faz um tempo já. Mas tem coisas que simplesmente não desgrudam da gente. Eu tentei esquecer. Juro que tentei. Mas o deserto guarda o silêncio de um jeito diferente. E o que aconteceu lá ainda me visita de vez em quando, especialmente quando a casa está muito quieta. Sempre fui o tipo que prefere o mato ao concreto. Enquanto os outros sonham com hotéis e piscinas, eu só queria um lugar ermo, um céu limpo e nenhum sinal de civilização. E a Lia era igualzinha. Talvez tenha sido por isso que a gente se deu tão bem logo de cara. Já tínhamos acampado em tudo quanto é lugar. Floresta, montanha, beira de lago, mas o deserto ainda era uma fronteira desconhecida. Aquela imensidão seca e silenciosa chamava a gente de um jeito estranho, como se houvesse algo lá esperando para ser visto ou enfrentado. A ideia era passar uns dias longe de tudo, sem distrações. Só nós dois, uma barraca, uma fogueira e o céu estrelado. Foi o céu, aliás, que selou a decisão. Nós dois sempre amamos olhar as estrelas. Era o nosso ritual desde o início. Dirigir para longe da cidade, subir no capô da caminhonete e ficar em silêncio só olhando para cima. Achei o local num fórum obscuro, um espaço remoto, sem luzes por perto, mas ainda dentro de uma área onde era permitido acampar. Nada de estrutura, nada de conforto. Só a terra, o vento e um céu sem fim. A descrição dizia que havia uns anéis de pedra espalhados, usados como fogueiras por quem já tinha passado por lá. Parecia perfeito. Saímos numa sexta, bem cedo. A estrada era longa, mas a última hora foi a mais esquisita. Uma trilha de terra que parecia se esticar para sempre. Nenhuma casa, nenhum carro, nenhum som. Só poeira, sol e silêncio. Chegamos no fim da tarde. O lugar estava vazio, completamente vazio. E aquilo era exatamente o que a gente queria. As 2 primeiras noites foram tranquilas. Quentes durante o dia, frias quando o sol sumia. O céu era limpo de um jeito absurdo. Acendíamos a fogueira, dividíamos uma garrafa, passávamos um cigarro enrolado de mão em mão. A gente ria, falava besteira, depois deitava e deixava o tempo passar. Foi ali que o estranhamento começou. Na primeira noite, ouvimos um som vindo de muito longe, um som grave, arrastado, entre um uivo e um gemido. Não parecia vir de bicho comum, nem de pessoa. Era algo diferente. Lia me olhou com os olhos meio arregalados. Eu tentei disfarçar e disse que devia ser um coiote ou algum animal noturno. Ela riu, mas não parecia muito convencida. Na segunda noite, ouvimos de novo. Mesma hora, mesma direção e o mesmo som, como se algo lá longe repetisse um chamado ou um aviso. A gente fingiu que era coisa da nossa cabeça. Culpa do silêncio, culpa do deserto. Mas naquela terceira noite, Lucian, naquela terceira noite, eu acordei com o som de passos. Não foi sonho, não foi imaginação. Eram passos reais, lentos, cuidadosos, afundando devagar na terra seca, como se alguém estivesse pisando com o calcanhar primeiro. Não eram muitos, talvez 2, 3 passos no começo, mas cada um deles parecia pesado demais para o silêncio que envolvia tudo. Eu prendi a respiração, tentei me mover, pegar a lanterna, acordar a Lia, mas meu corpo não respondia. Fiquei imóvel, com o coração batendo tão forte que achei que ela fosse acordar só de me ouvir. Os passos pararam. Não deram a volta na barraca. Não se afastaram. Apenas pararam. Ali, a poucos metros. E aí veio o silêncio. Um silêncio tão absoluto que me doeu no peito. Fiquei ali deitado, olhando fixamente para o teto da barraca, esperando qualquer sinal, qualquer som. O tempo parecia parado. Meus olhos ardiam de tanto tentar não piscar. Foi quando ouvi o clique, seco, metálico, como um isqueiro sendo acionado.
Uma luz alaranjada surgiu do lado de fora, projetada contra o tecido da barraca, fraca no começo, como uma pequena chama sendo segurada na altura da cintura. A chama se manteve ali por alguns segundos. Depois começou a se mover, como se estivesse sendo balançada devagar de um lado para o outro. Eu não conseguia pensar, só observar. A chama cresceu. Num piscar, o brilho ficou mais intenso, como se tivessem acendido algo maior. Um pano encharcado, talvez. Ou um tipo de tocha improvisada. A luz era forte demais para ser só um isqueiro, e ela oscilava, crescia, dançava, e então o objeto foi jogado no chão. O som foi abafado, seco. Um segundo depois, uma onda de calor atravessou a barraca. O tecido clareou de vez. Estava pegando fogo. Foi aí que o medo me soltou. Gritei o nome da Lia. Ela acordou num pulo. Não houve tempo para perguntas, só ação. Começamos a jogar tudo para fora. Mochila, saco de dormir, garrafa, qualquer coisa que ainda estivesse seca. Ela pegou um dos galões de água e jogou direto na lateral da barraca. Eu comecei a pisar nas chamas que avançavam para o outro lado. Batia com os braços, chutava, fazia o que dava. O fogo se espalhava como se tivesse sido planejado. Depois de alguns minutos que pareceram horas, conseguimos conter. A metade da barraca que não virou carvão estava toda chamuscada. Fedia a plástico queimado. Eu peguei a lanterna e comecei a vasculhar os arredores. Girei a luz em todas as direções. Árido, escuro, nada. Quem quer que tivesse feito aquilo já não estava mais lá. Lia começou a juntar nossas coisas. Eu segui atrás. Sem dizer palavra, decidimos sair dali o mais rápido possível. Começamos a andar na direção em que achávamos estar a caminhonete. Mas no meio daquela escuridão, sem nenhuma referência, estávamos quase adivinhando o caminho. Uns 10 minutos depois, Lucian, o som voltou. Aquele mesmo som da primeira e da segunda noite. Mas dessa vez, não era só um. Vários. 3, 4, talvez mais. Em direções diferentes. Uns mais agudos, outros mais profundos. Todos vindo de trás da gente, todos se aproximando. Não precisei falar nada. Peguei a mão da Lia e começamos a andar mais rápido, quase correndo. E então, como se fosse milagre, vimos o brilho da lataria da caminhonete. Jogamos tudo na caçamba, entramos, bati a chave e acelerei sem olhar para trás. Só os faróis cortando a estrada de terra e a sensação de que a qualquer momento algo ia surgir no retrovisor. A estrada estava péssima, cheia de sulcos, buracos e pedra solta. Cada curva era um risco, mas era isso ou ficar. Só respirei fundo quando vi os primeiros carros vindo na direção oposta, já no asfalto. Chamamos a polícia, contamos tudo, fizeram anotações. Falaram que iriam investigar, mas no fundo, Lucian, no fundo eu sabia que aquilo ia se perder no meio da poeira como tudo que vive no deserto. E sabe o que mais me atormenta? Se eu não fosse um cara de sono leve, aquela noite poderia ter sido a nossa última. Lucian, talvez tudo isso comece muito antes do que consigo entender. Mas vou começar por onde faz sentido. Sempre achei estranho o silêncio da minha mãe sobre seu passado. Não era aquele tipo de silêncio natural de quem simplesmente esqueceu. Era algo planejado, quase como se certas memórias tivessem sido lacradas à força. Ela nasceu no México, em uma cidade de fronteira ao norte, e veio sozinha para os Estados Unidos ainda jovem, para fazer faculdade. Dizia que queria uma vida melhor, uma história nova. Conheceu meu pai, arrumou trabalho e ficou. Essa é a narrativa oficial. E ela nunca deixou escapar quase nada além disso. Durante anos, aceitei esse vácuo como parte do mistério natural que envolve os pais. Meu pai dizia que ela tinha passado por traumas na infância e que era melhor não forçar. Mas conforme fui crescendo, algo dentro de mim começou a inquietar.
Não era só o silêncio. Era a forma como ela evitava o assunto com tanta habilidade. Qualquer tentativa minha de saber mais era dissolvida numa piada, num suspiro ou numa mudança de tema repentina. E isso acontecia até mesmo em reuniões de família. O pouco que sei da origem dela é quase folclórico. A cidade onde cresceu, próxima à fronteira do Texas, tem fama de ser perigosa. Sobre os pais dela, tudo o que ouvi foi uma única piada contada algumas vezes quando eu era criança. O lado do meu pai era de políticos, o da minha mãe de criminosos, mas até hoje não sei qual é qual. Na época, achei engraçado. Hoje, parece um aviso disfarçado de riso. Ela dizia que o pai trabalhava para o governo, nunca explicou em quê. E sobre a mãe, nada, não uma palavra. Como se não existisse. Mas o que mais ficou comigo, o que nunca consegui esquecer, foi um nome. Não vou escrevê-lo aqui. Só vou chamá-lo de R. Lembro perfeitamente da noite em que ouvi esse nome pela primeira vez. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Acordei de madrugada para ir ao banheiro. Quando passei pela sala, ouvi minha mãe falando baixo em espanhol. Não entendi nada do que ela dizia. Nunca aprendi o idioma dela. Algo que hoje considero um erro amargo, mas reconheci o nome. Ela o repetia algumas vezes, do jeito que se fala sobre alguém, não com alguém. Estava escuro, todas as luzes apagadas. Eu não via nada, só ouvia sua voz. Assustado com a escuridão, acendi a luz do teto, e ela não reagiu. Nem se assustou, nem se virou. Só desligou o telefone com calma, como se já soubesse que eu estava ali. E me olhou. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Frio, duro, vazio. Ela apenas disse, volte para a cama. E eu fui. Nunca mais tocamos naquele momento. Por muito tempo, essa lembrança ficou enterrada, perdida entre outras memórias da infância que nunca fizeram muito sentido. Até que, quase um ano atrás, tudo voltou com uma força brutal. Eu moro no Arizona, sempre morei. Naquela época tinha acabado de sair da faculdade. Era um dia comum e eu estava dirigindo pelo deserto para encontrar um velho amigo da faculdade. A estrada era longa, daquelas que cortam o vazio em linha reta por horas. Já estava cansado da música e, como nunca fui fã de podcasts, comecei a passar pelos contatos do celular, ligando para amigos, conhecidas, qualquer pessoa que pudesse me distrair. Acabei ligando para minha mãe. Falamos sobre futebol, nossa paixão em comum, Champions League, os jogos que estavam por vir, nossas apostas e teorias. Ela entendia muito. Às vezes mais do que eu. Era o tipo de conversa que sempre nos unia, leve, sem tensão, até que algo surgiu na estrada, e é aqui que tudo começa a desmoronar. Foi então que eu vi. 2 caminhonetes estavam paradas atravessadas no meio da estrada. Não parecia acidente, nada destruído, nenhum sinal de impacto, só paradas ali, bloqueando completamente a passagem. Reduzi a velocidade instintivamente. Minha mãe ainda estava na linha, mas eu não disse nada. Fiquei ali, olhando, tentando entender o que estava vendo. Meu primeiro pensamento foi que alguém talvez estivesse com problemas. Gente quebrada no meio do deserto. Não é incomum, mas algo na cena me dizia que não era isso. Antes que eu tomasse qualquer decisão, 3 homens saíram de dentro dos veículos. Todos armados. Travei. Só consegui parar o carro. Foi aí que percebi. Um outro carro vinha se aproximando por trás. Rápido. Eu estava encurralado. Não estava armado. Nem saberia o que fazer se estivesse. Me restava obedecer. Um dos homens se aproximou com a arma em mãos e bateu com ela no vidro da minha porta, indicando que eu saísse. Os outros 2 ficaram um pouco mais afastados, mas atentos. Levantei as mãos. Saí devagar. O carro que vinha atrás parou a uma distância segura. Tudo em silêncio, exceto pelo vento do deserto e meu coração martelando. Os homens falavam entre si em espanhol. Eu não entendia nada. E foi ali que senti na pele o peso de não conhecer minha própria origem, não falar a língua da minha mãe, da minha família.
Um erro que naquela hora parecia imperdoável. Mesmo sem entender, eu sabia exatamente o que eles queriam. Me revistaram, pegaram meu celular, carteira, chaves. Fiquei parado ali, sem reação. A única coisa que ecoava na minha cabeça era: isso é real. Então veio o detalhe que muda tudo. Um deles entrou na minha caminhonete. E naquele instante me dei conta. Eu ainda estava com a ligação aberta com a minha mãe. O carro estava ligado, o telefone ainda em chamada. Vi quando ele olhou para a tela do celular. Achei que fosse desligar. Vi o dedo se aproximar. E então, parar. Ele hesitou. Puxou o dedo de volta. Olhou fixamente para o aparelho. Depois, o ergueu até a orelha. Ele estava ouvindo. Ouvindo alguém que ainda estava na linha. Minha mãe. Meu corpo gelou. Algo ali mudou. Ele não desligou. Ele ficou ouvindo. E então começou a falar. Não ouvia o que diziam. As janelas estavam fechadas. Mas reconheci. Espanhol. Vi seus lábios se moverem. E ele repetiu o nome. R. Do mesmo jeito que minha mãe fazia quando falava sozinha naquela noite, tantos anos atrás. O mesmo tom. A mesma cadência. Os outros homens perceberam. Pararam de me vigiar e se aproximaram da caminhonete. O homem abaixou o vidro, falava com eles, apontava para mim, sinais, palavras rápidas. E então, o silêncio. Todos me encarando, como se estivessem tentando decidir alguma coisa. Por fim, desligaram o celular. Vieram até mim, me devolveram tudo. As chaves, o celular, os documentos, tudo. Só o dinheiro da carteira sumiu. Um deles sorriu, com sotaque carregado, e disse apenas: "Tax". Aquilo me arrepiou mais do que qualquer ameaça. O tom, a naturalidade, como se fosse uma cobrança familiar. Sem dizer mais nada, eles voltaram para os carros. A caminhonete onde estavam saiu primeiro, depois a que vinha atrás de mim. Todos desapareceram no deserto como se nunca tivessem estado ali. Eu fiquei parado por alguns segundos antes de conseguir girar a chave e seguir viagem. Tentei memorizar as placas, mas nenhum dos carros tinha. Nenhum. Dirigi por mais de 20 minutos em completo silêncio. Quando finalmente consegui respirar direito, liguei novamente para minha mãe. A chamada foi atendida quase de imediato. Exigiu uma explicação. Ela tentou manter a calma. Disse que, ao perceber que algo estava errado pela ligação, ameaçou chamar a polícia, que estava me rastreando pelo celular e sabia exatamente onde eu estava. Disse que isso os intimidou e por isso eles me deixaram ir. Era uma mentira óbvia. Insisti. Pedi que ela dissesse o que realmente havia acontecido naquela conversa. O que ela disse que fez aqueles homens mudarem de ideia, mas ela não cedeu. Repetiu a mesma versão, que só pediu, que implorou, que disse a verdade sobre mim. Mas eu não sou idiota, sei o que vi. Vi aquele homem hesitar, vi ele repetir o nome R, o mesmo nome que ouvi minha mãe dizer anos atrás no escuro, quando achava que ninguém escutava. Vi os três me encararem depois da conversa, como se de repente eu fosse alguém que eles deveriam respeitar, ou pelo menos deixar em paz. Pedi que ela chamasse a polícia. Ela disse que sim, que faria isso, mas até hoje nunca me falou mais nada sobre o assunto. O resto do caminho seguiu em silêncio absoluto. Nem música, nem ligações, nem pensamentos coerentes. Só a imagem da caminhonete, da arma no vidro, do nome repetido na escuridão da minha memória. Durante meses, fiz de tudo para esquecer. Enterrei esse episódio do mesmo jeito que minha mãe enterrou o passado dela. Mas não dá mais. Hoje tenho quase certeza de que minha mãe teve, ou ainda tem, alguma ligação com algo maior. Algo perigoso. Algo que ninguém na nossa família jamais ousou nomear. Talvez tenha sido um cartel, uma organização qualquer. Talvez aquele nome, R, ainda seja uma sombra que a acompanha. Ou talvez tenha sido mais do que isso. Uma dívida, uma promessa, um segredo de sangue.
E o mais assustador, talvez essa ligação nunca tenha sido rompida, nem quando ela atravessou a fronteira, nem quando me criou aqui. Talvez tudo tenha sido só um disfarce. Eu não sou burro e ela sabe disso. Só não sei por quanto tempo mais ela vai conseguir manter essa fachada. Porque a cada dia que passa, a verdade pesa mais dentro de mim. Está cada vez mais difícil fingir que não sei, que não vi. Parte de mim quer confrontá-la, perguntar tudo, ouvir de sua boca o que ela tentou esconder por tantos anos. Mas e se isso abrir uma porta que nunca deveria ser aberta? E se, ao descobrir a verdade, eu me colocar dentro de um mundo que não tem volta? Não sei se estou pronto para viver com essa resposta. Talvez nunca esteja. Se essas histórias ecoaram fundo na sua mente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você acompanha cada nova confissão que o silêncio não conseguiu esconder. Compartilhe com quem já sentiu o desconforto do vazio e veja quem permanece até o fim. Até a próxima. Às vezes, o lugar mais inóspito guarda os ecos mais profundos do medo.